A paz do Senhor, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Estou aqui de volta para mais um vídeo no canal Íntimos de Deus. Espero que esse vídeo venha abençoar grandemente a sua vida, a vida da sua família e que isso te traga mais motivação para você tirar o seu tempo com o Senhor. Desde já eu gostaria de pedir desculpas se por acaso aparecer algum barulhinho no meio do vídeo. Estamos em obra aqui por perto, não sei se é na escola que tem aqui do lado, mas está tendo uma obra, então pode ser que apareça algum barulhinho por aí. Desde já eu peço perdão. O tema do nosso vídeo hoje é Carta para Deus. Antes de eu começar a explicar o que significa uma carta para Deus e como fazer essa carta para Deus, eu vou deixar aqui uma referência que fica lá em Jeremias 29, 11, do 11 ao 13, que diz assim: porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, que quando nós buscamos o Senhor com todo o nosso coração, nós o achamos. Nós estamos falando de intimidade com o Senhor. A carta para Deus é simplesmente uma oração escrita. Quando eu fiz uma carta para Deus, eu simplesmente coloquei tudo o que eu falo em minhas orações escrita em uma carta. O que me levou a fazer essa carta para Deus foi um testemunho de um jovem. Eu liderava um grupo de adolescentes na igreja e tinha um rapaz que liderava juntamente comigo. E ele contou para os adolescentes um testemunho de que ele tinha escrito uma carta. E nessa carta ele colocava tudo o que ele sonhava, tudo o que ele planejava, os desejos dele, e ele escreveu essa carta e guardou. Um tempo depois, quando ele foi ler a carta, ele viu que Deus tinha concluído, que Deus tinha feito, realizado os sonhos dele, que estava escrito ali naquela carta. É claro que para que isso aconteça, existem algumas coisinhas, né, que nós precisamos fazer, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. E depois que ele falou sobre isso, eu fiquei pensando em qual momento eu escreveria essa carta. No momento que ele contou esse testemunho, eu não escrevi a carta de imediato. E aconteceu uma situação na minha vida que eu precisei escrever essa carta. Eu escrevi 2 cartas para Deus, e a primeira foi em 2018, no qual eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida, uma situação familiar muito complicada, e eu peguei a caneta e comecei a escrever essa carta para Deus. Foi o momento no qual eu achei a necessidade de escrever essa carta, e foi através dessa carta que Deus fez grandes coisas na minha vida. Eu poderia não ter escrito essa carta e somente orado? Poderia. Mas essa carta ela serve para mim até hoje como motivação para muitas das coisas e para lembrar do que o Senhor tem feito em minha vida. Qual o melhor momento de escrever a carta? Isso é algo muito particular, isso é algo entre você e Deus. Eu particularmente escrevi essa carta no momento difícil da minha vida. Estava no momento que eu não sabia o que fazer, que eu não tinha nem tanta força mais para orar, numa prova muito grande, e eu resolvi escrever. É claro que isso vai de acordo com a sua necessidade. Tem pessoas que escrevem uma carta todo mês, tem pessoas que escrevem uma carta por ano, tem pessoas que escrevem uma carta a cada 2 anos, tem pessoas que escrevem uma carta por semana. Vai depender da sua relação, o que Deus propôs para você. Eu escrevi a primeira carta em 2018. A outra carta eu só vim escrever agora, em 2023. Eu escrevi em janeiro de 2018 e agora eu escrevi em janeiro. Escrevi exatamente ontem, né, antes de gravar esse vídeo, em 2023, porque eu senti a necessidade de escrever essa carta. Eu estava planejando ela desde o final do ano passado e ontem foi o dia que o Senhor preparou para fazer. Claro que uma carta não substitui a sua oração.
Essa carta é boa para você poder conseguir desabafar, ainda mais para quem gosta de escrever. É algo diferenciado para você ter um contato sempre, para você lembrar das promessas do Senhor, para você lembrar do que o Senhor fez na sua vida. Então, ela é uma oração, mas não substitui a oração, né? Você tem que orar todos os dias, tem que buscar todos os dias. E essa carta vai ser só um complemento para você se sentir fortalecido em algum momento que você precisar de reler ela. Uma das coisas que é necessário você fazer quando for escrever essa carta é colocar a sua fé em ação. Colocar a sua fé no Senhor. Não escreva essa carta como uma mera carta. Como eu falei, é uma oração. Então coloque ali o seu coração mesmo, coloque ali a sua fé. Você tem que ter a certeza da vitória. Uma coisa que eu faço sempre nas minhas cartas é colocar a minha ação, o que está acontecendo no momento que eu estou escrevendo. É muito importante. Você não tem noção como isso faz diferença quando você vai ler. Na hora que você está escrevendo aquela carta, que você está orando aquela carta, o que você sentiu naquele momento? Que você chorou? Eu lembro que quando eu escrevi a minha primeira carta, eu chorei muito, a segunda também, né, que faz ontem. E tem até algumas partes borradas da carta, que as lágrimas, né, que caíam sobre a carta. E eu sempre colocava entre parênteses, choro, para saber naquele momento o que eu estava sentindo. Em alguns momentos o Senhor me renovou, falei línguas estranhas, eu coloquei entre parênteses, línguas estranhas, para saber exatamente qual era a minha ação, meu sentimento, que o Espírito Santo estava me movendo naquele momento. Então coloque na carta o que você estava sentindo naquele momento que você estava escrevendo aquelas palavras. Você estava sentindo dor? Você estava chorando? Você estava sendo renovado? Estava sentindo uma paz? Sempre identifique o seu sentimento em cada parágrafo da sua carta. Isso é muito importante. Agora vamos fazer a carta. Qual é o primeiro passo para fazer a carta? Orar. Mas você acabou de falar que a carta já é uma oração. Mas sim, você ore antes de escrever. Por que você precisa orar antes de escrever? Para você escrever as coisas certas. Não adianta você colocar um sonho, um plano que não está dentro da vontade do Senhor e depois ir ler essa carta lá na frente e falar: o Senhor não realizou os meus sonhos. Mas você está sonhando os sonhos de Deus? Então é muito importante, ore, peça para Deus direção, discernimento, que Ele vá clareando na sua mente o que você tem que colocar naquela carta. Peça para Deus alinhar os seus sonhos com o dele, que o dele com certeza é o melhor e o perfeito para a sua vida. Então, antes de escrever, ore, se possível até consagre para poder fazer essa carta. É muito importante a oração antes de escrever a sua carta para Deus. Primeira coisa, pegou seu papel, sua canetinha, faça do jeito que você achar melhor. Se você quer fazer desenhos, alguma coisa, deixar aquela coisa bem. Eu particularmente pego uma folha de caderno normal, uma caneta azul normal e só escrevo. Não olho se a minha grafia está boa, porque ali eu estou num momento de oração mesmo em Deus. Às vezes eu erro alguma coisa, eu molho a carta, tipo, choro, como eu falei para vocês. Então eu sou muito simples. A primeira coisa que você tem que colocar na sua carta, além de primeiramente cumprimentar o Senhor, você vai começar agradecendo. Descreva tudo. O que você quer agradecer? Não faça aquele geral, não. Senhor, obrigada por tudo. Não. Descreva cada coisa que você sentiu de agradecer naquele momento. Pela sua vida, pela vida da sua família, pelo alimento, pela água, pelos seus vizinhos, o que você quiser. Mas comece agradecendo, citando um a um. O que eu gosto de fazer depois que eu agradeço é colocar o meu sentimento naquele momento. Eu escrevo na carta o que eu tô sentindo, o porquê que eu fui até ali. Se eu tô sentindo uma angústia, se eu tô sentindo uma alegria, se eu tô sentindo dor, eu descrevo o meu sentimento para o Senhor naquele momento. Ali é o momento do você estar conversando, escrevendo uma carta para o seu melhor amigo. Fala exatamente o que você está sentindo. Agora vem o momento da petição, né? Que você vai colocar as suas necessidades na carta. Descreva
cada uma detalhadamente, sem deixar nenhum fio solto, com paciência, e escreva exatamente o que o Senhor colocou no teu coração para escrever. Queira pedir tudo de uma vez, porque essa carta ela tem um objetivo. Então peça exatamente aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Escreva do jeitinho que o Senhor colocou no seu coração. Coloca ali a sua necessidade, o que você precisa. Depois que eu coloco todas as minhas necessidades diante do Senhor nessa carta, eu venho reconhecer a grandeza do Senhor. Ali eu descrevo o que eu sinto por Ele, qual é o meu sentimento pelo Senhor, o quanto Ele é maravilhoso, grandioso, glorifica o Senhor. Sim, glorifica o Senhor na carta também. Ali você coloca todos os atributos e coloca aos pés dele a sua adoração. Sim, você pode adorar na carta também. No final, eu mais uma vez faço um agradecimento por ele ter me permitido escrever essa carta e assino no final. A assinatura não é obrigatória porque Deus já sabe que é você que está escrevendo, mas eu sempre gosto de deixar o meu nominho no final e agradecer mais uma vez por aquele momento que nós estivemos juntos. Bom, Cláudia, fiz a minha carta e agora o que eu faço? Existem diversas coisas que as pessoas costumam fazer com essa carta para Deus, mas eu vou falar sobre algumas e vou falar o que eu faço. Tem pessoas que podem mandar para Jerusalém, no caso vai ser direcionada para os Muros das Lamentações. Você pode pegar o endereço, não sei o endereço, mas você pode pesquisar aí pela internet e enviar essa carta que ela vai para Jerusalém e vai parar lá no muro, provavelmente, vai parar no Muro das Lamentações. Essa é uma ideia de que algumas pessoas fazem. Algumas pessoas vão ao monte orar e lá eles queimam essa carta, né? Pessoas que têm a prática de ir ao monte, acaba levando e queimando essa carta. Também é uma ideia de o que se fazer com essa carta. A terceira e última que eu vou falar aqui agora é que eu faço. Eu guardo essas cartas, deixo elas guardadinhas, bonitinhas, para algum momento da minha vida eu reler. E é isso que eu faço sempre. Quando você está passando por aqueles momentos difíceis, que você precisa lembrar do que o Senhor fez na sua vida, é muito importante você pegar essas cartas, as antigas, e reler, né? E ver o que o Senhor realizou, o que você estava passando naquele momento e qual foi a providência do Senhor sobre aquele assunto depois. Eu, particularmente, guardo todas as minhas cartas e eu gosto de sempre estar relendo. Durante o ano, em alguns momentos específicos, eu costumo fazer uma carta só por ano. E normalmente, as 2 vezes que eu fiz foi no começo do ano. E elas estão guardadas aqui, carta de 2018 e a carta que eu fiz esse ano, 2023. Eu costumo colocar elas em envelopinho e coloco dentro de uma caixinha. E eu guardo ela na minha casa, no meu quarto. E você pode fazer do jeito que você achar melhor. O importante é você ser sincero e aproveitar esse momento para você colocar a sua adoração diante do Senhor, as suas necessidades e sempre relembrar o que o Senhor fez na sua vida. Eu não sei se em 2024 eu farei uma outra carta, como vocês podem ver, teve um intervalo de 2018 a 2023 para mim fazer a segunda carta. Eu fiz por uma necessidade que eu tive do momento e você pode fazer quantas cartas por Senhor você quiser. Mas não esqueça de estar sempre próximo do Senhor. Um dos motivos que fez eu parar de escrever um pouco as cartas foi o meu devocional, que vai ser tema de um outro vídeo aí para vocês. O meu devocional eu escrevo também. Eu tenho um caderno de devocional onde eu escrevo e eu faço quase parecido com a carta. Muda alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês em um próximo vídeo, se vocês quiserem, comentem aí. E foi por esse motivo que eu não senti tanto a necessidade de fazer a carta. Mas esse ano eu achei importante, porque é um ano que tá tendo muitas mudanças na minha vida. Então eu achei importante fazer essa carta e colocar o meu sentimento e o que eu espero, né? E os meus sonhos que estejam realmente ligados com o Senhor. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha motivado vocês a fazerem a carta de vocês para Deus também.
que o coração de vocês estejam aberto para isso, que você tenha esse momento íntimo de alegria com o Senhor, um momento de paz, porque é esse sentimento que nós temos depois que nós escrevemos a carta. Essa carta de 2023, eu tive momentos que eu senti uma angústia que eu precisava colocar diante do Senhor e eu chorei, mas teve um momento que o Espírito Santo me abraçou e eu qual fui renovada, e eu tive um misto de sentimentos durante a escrita, e no final eu senti que estava realmente tudo diante do altar. Então que você possa a cada dia se tornar íntimo do Senhor ao ponto de você ter uma conversa aberta, rasgada com o Senhor, sem deixar nenhum detalhe de fora. Ele sabe exatamente o que você está passando, mas Ele quer ouvir de perto. Ele quer ouvir a sua declaração. Ele quer ouvir o que você tem para falar para Ele. Ele quer que você peça, né? Que você coloque diante dele a necessidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e fique na paz.